Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, é o famoso sextou, dia 2 de maio, após um feriado, tá com cara de segunda, não é essa sexta-feira, mas estamos aqui para mais um TVI News Esportes, aqui pela sua TVI, 20 anos, contando a sua história. Nino Black, forte abraço, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia a você, telespectador da TVI. É com imenso prazer que voltamos aqui hoje, nessa sexta-feira, no dia 2, após o feriado do seu dia, do nosso dia, por que não? Dia do Trabalhador, para falarmos de futebol especificamente. Uma coisa que é paixão nossa. Tem sido decepção nossa também. Mas, em cima da decepção, vence porque é maior a paixão, Marcelo. Fala em decepção, eu só vou dar um toque, não é? Já que está no Brasil inteiro, já tem denúncias e mais denúncias, não é? Que é resultado de futebol, viu, Black? Está manchando o nosso futebol brasileiro, não é? Inclusive, da segunda divisão do ano passado, foi gente afastada, gente banida. Esse ano também, o ano passado, esse ano já tem essa questão também do Bruno Henrique, né? Que a polícia foi lá, fez a busca e a apreensão, aí agora encontrou conversas. É complicado essa situação, né, Black? Uma situação, Marcelo, que mancha a credibilidade, suja a credibilidade daquele que é o futebol pentacampeão mundial. Aquele que é o futebol mais vencedor do planeta, o nosso futebol brasileiro. Pô, eu vou usar o rasteirão da bola, Marcelo, por burrice de quem está envolvido como jogador, Marcelo. Porque assim, os caras têm grandes salários que em outra profissão não teriam. Tem o salário por causa do dom que Deus deu a eles, ainda no ventre materno, obviamente, porque o futebol é dom que a mãe dá pro filho, porque Deus deu pro ventre materno, a criança vem com o dom, e na terra esse dom é trabalhado como atleta e vira jogador de futebol profissional. Alguns poucos conseguem ser, outros não, mesmo tendo o dom. Às vezes não querem, às vezes querem, mas não tem pessoas boas na caminhada até o sucesso, até o realizar do sonho da profissão, e uma série de coisas. Mas tem manchado sim, Marcelo. Não foi a primeira, nem será a última, infelizmente, mas o futebol brasileiro tem sido manchado um pedacinho aí. O 7-1 que tomamos da seleção alemã não mancha o futebol brasileiro, porque é resultado de campo. Mas o que nós temos feito de sã consciência, com certeza mancha, porque ser idôneo depende de você. E o brasileiro, claro que alguns, os envolvidos, não têm usado a idoneidade, têm usado a ambição negativa. A ambição negativa é para favorecer a si próprio ou alguém, normalmente alguém da família, alguém ligado a ele mesmo. E nada errado fica descoberto muito tempo. Um dia será descoberto. É o famoso um dia a casa cai. E a casa caiu para Bruno Henrique. Só que eu tô vendo as coisas muito frias, viu, Marcelo? Já vi quente em outrora e já vi eles agirem com mais rapidez quando o jogador é de um outro clube, Marcelo. Agora, é aquele detalhe, né, Black? É brincar realmente com a mente do torcedor, né? Não é aquele que vai lá apostar, enfim, porque pensa que tá apostando em uma coisa lícita, uma coisa séria, e de repente tá jogando dinheiro fora. Tá apostando numa molequeira, numa palhaçada, numa irresponsabilidade, numa irregularidade, né? Quando tem pessoas envolvidas. E eu soube que tá escrito naquele livro sagrado, né? Maldito é o homem que confia no outro, exatamente, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, Marcelo, assim, me perguntavam, ainda me perguntam, ainda falam na resenha muitas vezes, bora apostar tal jogo, Nino? Ele sabe da minha opção de torcer e pergunta, vamos apostar tal jogo? Eu falo, eu não aposto em time nenhum, porque eu não aposto nas pernas de ninguém. Eu apostava quando eu jogava, porque eu estava ciente do que meu grupo estava fazendo todo dia, eu estava ciente da amizade que nós tínhamos um com o outro, e estava ciente do que tinha sido passado do treinador e como nós havíamos absorvido aquilo que o treinador passou. Baseado nisso, eu apostava sim, apostei algumas vezes, apostar financeiramente falando, mas não tinha bancas de aposta, era aposta assim, que a gente fala que casado dorme junto. Eu boto o meu dinheiro, você bota o seu, e a gente põe na mão de alguém de confiança de ambas as partes. Era a aposta assim, e eu apostei acho que 4 vezes e ganhei as 4. Porque eu sabia do que meu grupo tinha para oferecer. Normalmente era no campeonato que eu jogava, quando eu estava aqui, Campeonato Baiano. Mas a aposta, Marcelo, é sempre duvidosa. Quando você aposta, você corre um risco de perder. Mas quando você faz uma aposta numa casa de jogos específica para aquilo, você pensa, poxa, possa ser que dê e possa ser que não dê. Mas quem está por trás é sujeira. E a sujeira já sabe que não vai dar para você. Você aposta sem saber que o seu dinheiro já está perdido.
É complicado realmente. Olha, daqui a pouquinho tudo com relação aos jogos de ontem da Copa do Brasil. Ontem o Flamengo, ó, Suou. já tem escalação aqui, vou lhe passar daqui Sim. a pouco, escalação de quem entrou, não é? Mas suou. Sim. E aquele detalhe, um menino da base Resolve. surgiu de repente e fez o gol. Como sempre, a O que base você salva. fala, é? A base salva, Marcelo. A base não salva o Flamengo, não. A base não salva o Vasco, o Fluminense, o Grêmio, o São Paulo, Palmeiras, não salva. A base salva qualquer time que respeite a base e que invista na base. Porque para ser bom profissional amanhã, tem que ter sido bom base hoje ou ontem. Porque não existe 100% profissional sem ter sido 100% amador, que é a base. A base onde salvou o Flamengo. Óbvio que o Flamengo tem jogadores de 17 a 37 anos, todos de muita qualidade, Marcelo. Olha aí, Flamengo, um abraço aí ao nosso querido Leosvaldo, aí no Pedro Jerônimo, acompanhando a gente, Leosvaldo. É flamenguista? É flamenguista, né? Torcedor do Flamengo. Mandou aqui, dá um abraço no Black. Tá ligado lá com a gente. Então um abraço aí, Leosvaldo, obrigado aí. Leosvaldo é gente inteligente que assiste a gente. É verdade, torcedor do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Flamengo e também da Copa do Brasil. O Marcelo e o Vasco também, né? Vasco. Vasco. Será que ele fez em homenagem ontem, porque era o dia do trabalhador, dia do operário? Teve um que botou no grupo. Será que hoje é primeiro dia do trabalhador, o operário, não é? Que situação mesmo. Mas daqui a pouco a gente fala da Copa do Brasil. Black, com relação à base ainda, né, já puxando aqui para pertinho de nós, a base acabou salvando o Grapino de tomar uma goleada. 3-0, né? Cássio, me traga aí os resultados da Série B do Campeonato Baiano. Coloca na tela nossa aí, já que temos dois times disputando, olha só. Temos dois times disputando a competição, dois times aqui da cidade, né? Itabuna, Grapiúna. Não, o Baiano, Cássio, isso aí, beleza. Agora, esse aí, é isso aí, pois volta aí. Então ali, ó. Campeonato Baiano, abertura na última quarta-feira com Itabuna, Grapiúna. E nós tivemos ali os seguintes resultados. Vitória da Conquista jogando em casa, empatou com o Ipiranga em 0-0. O Grapiúna jogando em casa, que é do mando de campo, não é? Lá em Jequié, perdeu para o Leônico pelo placar de 3-0. O SSA perdeu para o Galícia 1-0. O Itabuna, jogando em Alagoinhas, venceu o Fluminense de Feira de Santana por 1-0. E o Bahia de Feira aplicou a maior goleada na equipe do Teixeira pelo placar de 7-0. Volta aqui, Cássio, agora para nós. Falando aqui primeiro com relação ao Grapiúna. Grapiúna que suportou Black até o primeiro tempo, 0-0. E no segundo tempo acabou tomando 3 gols. Olha, Marcelo, eu não assisti o jogo do Grapiúna na íntegra, mas eu vi alguns lances. E me pareceu um time, Marcelo, arrumadinho até certo ponto no primeiro tempo. Mas o futebol, ele tem 2 tempos. Você não pode perder o segundo tempo. Porque se você perder o segundo tempo com a derrota com o empate do primeiro, você perdeu o jogo. O jogo não acaba nos 45, normalmente, no tempo certo. O jogo acaba nos 90, e o 90 é o segundo tempo. Então o Grapiúna perdeu, na minha opinião, por falta de perna, Marcelo. Já que o primeiro tempo empatou, né? 0-0, não tomou gol, também não fez. Mas o segundo tempo, o Grapiúna, onde realmente na hora da onça beber água, a onça do Grapiúna morreu de sede. O time perdeu de 3-0, eu acho que faltou pernas. Condicionamento físico, quando a gente fala pernas. Quando falta perna, a gente fala o condicionamento físico. Eu acho que pelo tempo que a equipe estava trabalhando, não foi tempo hábil para que os jogadores ficassem todos bem preparados fisicamente, para que suportassem os 90 minutos. E o psicológico, que entra em campo com muita força, principalmente no estreia, Marcelo. Campeonato de pontos corridos, Sim. Tiro curto, né? Que é só ida. 9 jogos. O time já inicia perdendo realmente na estreia, e com esse placar é complicado, né? Dentro de casa, inclusive, né, Marcelo? Que queira ou não queira, o mando de campo é dentro de casa. O Valdomiro Borges em Jequié. Não é legal. Nós havíamos dito aqui na quarta-feira que você me perguntou o placar e eu falei que se Itabuna vencesse de 1-0 e o Grapiúna também vencesse de 1-0 seria ótimo para a estreia, que é melhor pingar do que secar em caso de somar 1 ponto, mas em caso de vitória eu coloquei de 1-0, por quê? Porque normalmente numa estreia é apertado mesmo, as equipes estão mais para não perderem do que para vencerem normalmente. E aí 1-0 é bom pro Itabuna, que ainda vamos falar, mas foi péssimo, o resultado foi muito ruim pro Grapiúna, Marcelo. Grapiúna agora que enfrenta amanhã, inclusive, lá em Teixeira, a equipe do Portela, que foi goleado pelo placar de 7-0 na estreia, não é? E aí
é somar, né? Esse não é. Somos 7. Esse Portela, na minha opinião, não é nem um time de segunda divisão, Marcelo. É um time de bairro mesmo, com todo respeito, mas acima de respeito, todo o realismo possível. Se nós formarmos um time do Interbairros aqui, nós vamos lá em qualquer lugar, com esse time que jogou com o Bahia de Feira, a gente ganha em qualquer lugar. Pode ser onde for, geograficamente falando. Se formarmos um time aqui em Itabuna, do Interbairro, com jogadores que a gente conhece, a gente ganha e não ganha apertado, não. Pra esse time de Teixeira. Muito, muito, muito ruim. Muito fraco o time, Marcelo. Então, quando você pega um time fraco assim, a tendência é que você ganhe do maior número de gol possível, porque possa ser que no amanhã, no futuro, o saldo de gol seja importante para você fazer a diferença perante seus adversários. Eu acompanhei esse jogo, assisti o segundo tempo, aliás, do Bahia de Feira e o Portela, e fiquei assim a pensar, porque a segunda divisão, quando alguém coloca um time, é para tentar a Série A. Almejando o acesso. Exatamente, o acesso. Sim. E o time do Portela, só se daquele time ali colocarem mais 10 hoje, amanhã. Ou seja, um outro time. É um outro time. Por isso, Marcelo, que eu falei. Ali... Por isso que eu falei que um time que, se formarmos aqui, do Interbairro, a gente consegue vencê-los com facilidade, inclusive. Verdade. Que é um time que não apresentou nada. O time não troca 4 passes diferentes, um companheiro pro outro. Um time... Não tem como chamar aquele time de time profissional, não, Marcelo. É claro que futebol não tem dessas coisas. Agora, se for aquele time ali que enfrentou o Bahia de Feira amanhã contra o Grapiúna, é obrigação do Obrigação. A grande chance do Grapiúna. A grande chance do Grapiúna é vencer o jogo de amanhã, né? E tomara que vença sim. O Grapiúna já passada a ansiedade, o nervosismo da estreia. Claro que não tem nada perdido ainda, só um jogo. Mas o Grapiúna já pode agora virar a chave e saber que esse adversário que tomou 7 do Bahia de Feira pode tomar 1-0 dele, que na tabela vai soar do mesmo jeito. O Grapiúna não pode nem empatar, já que vai pegar um time que nem amador Marcelo. É verdade. Então, amanhã teremos 3 da tarde, o Grapiúna indo até Teixeira de Freitas encarar a equipe do Portela. Quem fez bonito, o Azulino. Jogando em Alagoinhas, acabou derrotando, placar mínimo, né? Mas o que vale são os 3 pontos. Goleada. E o pé direito da competição. Sim. Goleada, Marcelo. O Itabuna venceu. O Itabuna... Nós torcemos sempre para os times da cidade vencer. Óbvio que quando o Itabuna vence, a gente fica com a felicidade, né, bem explícita, digamos assim. Porque nós jogamos no Itabuna, nós temos um amor pelo Itabuna, essa é a grande verdade. E a gente fica esperançoso em uma boa campanha, como a gente propagava, como a gente propaga sempre aqui. Tomara que o Itabuna não tenha só apenas apontado a ponta do espinho. Tomara que ele mostre que é um espinho forte e que vai ferir muita gente para conseguir o objetivo, que é a classificação e depois o acesso à primeira divisão, Marcelo. E o Itabuna ganha de uma equipe que tem um nome na Bahia, que é o Fluminense de Feira. Sim. Que também é um dos favoritos apontados, investimento isso, que teve para ganhar também a competição. Apontado como favorito também, Marcelo. Dele, né? Isso, já no confronto direto já matou um. Exato. Então, assim, o Itabuna soma 3 pontos, importantíssimo. Os adversários do Itabuna também olham assim. Os adversários do Itabuna também olham assim. Todos da competição olham que o Fluminense, juntamente com o Itabuna e o Bahia de Feira, são 3 equipes que vão brigar pelas vagas. Tem uma vaga correndo por fora aí, mas o Itabuna já larga na frente, isso é muito bom. O Bahia de Feira já larga na frente e bem na frente pelo saldo de gols. O que acontece? As equipes agora olham para quem o Bahia de Feira pegou. O Portela joga agora com o Grapiúna. A tendência é que o Grapiúna ganhe pelo menos a obrigação para se redimir e se restabelecer no campeonato. Mesmo tendo só estreado, mas perdido, tem a chance de se reabilitar agora o Grapiúna. E todos vão ter que matar o Portela. Pelo que ele apresentou na estreia. Nada. Apresentando nada, todos que sonham em alguma coisa no campeonato têm que obrigatoriamente matar o Portela, ganhar do Portela. O Grapiúna é um deles. O Itabuna estreia com o pé direito, o Bahia de Feira estreia muito com o pé direito. São 2 times que não nos surpreendem com a estreia, com vitórias na estreia. E, infelizmente, o Fluminense pegou o Itabuna, que também é tido como um dos favoritos. Mas o Fluminense também é forte, Marcelo. Talvez por isso o Itabuna tenha vencido apenas
de 1-0. São times que vão brigar pelas pontas do campeonato, são times que têm tendência de subirem, Marcelo. Só sobem 2. Verdade. Um outro detalhe também com relação ainda à equipe do Itabuna é que o mando de campo do Itabuna pode continuar em Alagoinhas. Já que quando... aliás, não está liberado ainda Pituaçu. Então, se optou para Feira de Santana. Mas o jogo seria com o Fluminense. E aí, a diretoria, não, vamos jogar, inclusive, ali futurando de hoje, pela manhã. Vamos jogar então Alagoinhas, porque se jogar em Feira de Santana... Favoreceria o Fluminense. Exatamente, vai ser melhor pro Fluminense. Inteligência, Marcelo, da diretoria do Itabuna. Porque estão brigando aqui para subir. Sim, o Itabuna sabe que o Fluminense é um concorrente direto. Automaticamente o Itabuna quebrou a força do Fluminense em enfrentá-lo na sua própria casa, mesmo sendo o mando de campo do Itabuna. Eu acho foi uma jogada muito inteligente e que no frigir dos ovos deu certo, Marcelo. Tanto é que o Itabuna venceu. Verdade. Agora, levando de novo ou trazendo a ideia de levar os jogos para Feira de Santana, para mim, na minha opinião, seria viável, já que não teremos, pelo menos na primeira fase, confronto direto mais entre Itabuna e Fluminense. E eu conversava com o Ricardo ontem, e ele falava da possibilidade de continuar em Alagoinhas, porque foi bem recebido por lá pela diretoria. Não tem por que sair se você foi bem recebido. A prefeitura também, o prefeito esteve lá, abraçou também o Itabuna, então tá a expectativa aí, né? Marcelo, você é o âncora desse programa, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Marcelo, você já foi mal recebido em algum lugar? Já. Você se sentiu como? Péssimo. Não voltei mais nunca. Entendeu, Marcelo? Mas aí eu agora vou nadar a favor da maré que Ricardo soltou pra você. Quando você é bem recebido, você quer voltar sempre. Às vezes você não quer nem sair dali, que é o caso do Itabuna Esporte Clube agora, querer continuar em Alagoinhas. Se for viável, Ricardo, se for bom pro clube, se for bom pros jogadores, se estiverem se sentindo bem, fique. Faça o que for melhor pro Itabuna, como você sempre fez, como vocês sempre fizeram. O importante é o Itabuna dar a resposta positiva que deu no último final de semana. Que foi final de semana? Quando tem jogo de Itabuna, a sensação que há em nós é que é final de semana, por estarmos acostumados a ver o Itabunão lotado nos domingos. Não sendo Itabunão, mas sendo Itabuna, a sensação é de domingo aqui em Itabuna, que corresponde ao Itabunão. Mas não demora de voltar para cá, não. Verdade, o próximo jogo do Itabuna será no final de semana contra o Leônico, que venceu o Grapiúna, aí 2 times que venceram na estreia. Né? Isso, 2 times que venceram na estreia. O Itabuna ainda vai com um pouquinho mais de fúria, porque o Leônico venceu um time da cidade de Itabuna. O Itabuna vai falar, opa, você bateu lá, mas aqui é diferente, aqui quem manda somos nós. Bateu no meu vizinho lá. No vizinho, é verdade. Mas agora somos nós e... Brincadeiras à parte, o Itabuna sabe, Marcelo, que é um jogo de confronto direto, porque o Leônico também, óbvio, vê a possibilidade grande de eles conseguirem uma das vagas, porque começaram bem. Se você for olhar a situação, o Leônico estreou melhor do que o Itabuna, pelo placar e porque foi jogar fora de casa. A grande realidade é essa. O Leônico jogou fora de casa e venceu de 3-0. O Itabuna jogou no que eram os seus domínios, não é sua casa, mas seus domínios, e venceu apenas de 1-0. Porém, o Itabuna venceu um time que vai brigar para subir, e o Leônico venceu um time que tá como figurante, e o Grapiúna sabe que tá como figurante. Sabe que pode fazer boa campanha, mas sabe que não entrou esse ano com a força que entrou em outros anos passados. A grande verdade é essa. Tomara que tenhamos um bom jogo do Itabuna e que o resultado seja aquele que a gente espera, Marcelo. É isso aí. Então boa sorte aí a Itabuna, a Grapiúna e parabéns, né, à equipe do Itabuna, que estreou com o pé direito no Campeonato Baiano da sua Série B, né, e que com fé em Deus, né, tanto Itabuna como Grapiúna aí na competição, e a gente torcendo pelo menos uma equipe possa ir para a Série A do Campeonato Baiano. Meu amigo Cássio, vira a página aí, me traga Copa do Brasil. Ontem tivemos 6 jogos pela competição, não é? Jogos em destaques aí. Eu vou trazer aqui já os resultados e daqui a pouco o Nino comenta, me diz aí se houve alguma surpresa, enfim. Operário e Vasco 1-1, Brusque 0, Atlético Paraná também 0, Santos 1, CRB 1, em casa, o Santos, né, acabou tropeçando aí, Criciúma 1, Bragantino 0, Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1 e o Cruzeiro meteu 2-0 no Vila Nova, Black. Olha, Marcelo, o jogo do Cruzeiro, 2 gols de Marco Leonardo, bom jogador, Marcelo. É Marco Leonardo? O de Vitória da Conquista, de Tapetinga. De Tapetinga, um menino muito bom jogador, nascido na base do Santos. Exato, muito bom jogador.
Fez 2 golaços ontem. Venceu porque mereceu vencer, Marcelo. O Cruzeiro, depois que ontem jogou ele e o Gabigol no ataque, Marcelo. Eu acho que o treinador encontrou essa formação agora. O Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba jogando no Maranhão, no Castelão, contra o Flamengo. O Botafogo fez das tripas corações, chegou a ter o Flamengo 90% de posse de bola, Marcelo. É muita coisa para um time, para um jogo de futebol. O Flamengo chegou a ter 90% de posse de bola. E o resultado foi 1-0 apenas. Olha o Flamengo ontem. Sim. A escalação. É isso. Matheus Cunha, Varela, João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alain, Luiz Araújo, Plata, Michael e Bruno Henrique no outro. Tá? Para você ver, Marcelo, é uma base muito grande de jogadores que não vinham jogando, porém alguns bem conhecidos do torcedor, alguns titulares absolutos, no caso de Bruno Henrique e Michael com o treinador Felipe Luiz. E o Flamengo, mesmo assim, Marcelo, tirando algumas peças do encaixe verdadeiro, do coração do time, que é o meio-campo, já não funciona como funciona em outras partidas. E o Flamengo venceu. Aí você, flamenguista, ou você, torcedor de qualquer outra equipe que não viu, fala: o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba de 1-0. Você fala com ar de espanto, de achando só 1-0, mas é futebol. Eu, sinceramente, sei que nós sabemos que o elenco do Flamengo é tão grande e qualificado, do primeiro que entrar com a camisa 1 ao último que entrar com a inscrição da Copa do Brasil, que acho que é o número 30. Porém, os jogadores usam numerações hoje extrapoladas, 35, 40. Você não sabe o número da camisa hoje, perdeu a identidade, o número da camisa. Mas o Flamengo tem elenco sim para o time que colocar. Venceu o Botafogo da Paraíba, onde quer que seja. Venceu de 1-0, foi o suficiente para marcar a presença na casa do adversário, sabendo que ainda vai ter o jogo na sua própria casa, o jogo de volta, Marcelo. E teve uma engraçadinha que mandou uma mensagem para mim ontem, falando o seguinte: rapaz, a partir de hoje torço pro Botafogo da Paraíba. Tá melhor do que o Corinthians. O Corinthians tomou 4 e o Botafogo tomou 1. Eu imagino quem foi. Já sabe, né? Aquela do cabelo amarelo? E também do cabelo cacheado. Essas duas aí. Né? Mandou torcer Botafogo da Paraíba. A da Tailândia. Isso, é essa mesmo. Olha, Marcelo, deixa eu falar uma realidade pra você, Marcelo. Eu assisti o primeiro tempo do jogo do Operário e Vasco. Operário campeão paranaense e Vasco. Mas, Marcelo, o time do Vasco é tão ruim. O time do Vasco é tão ruim. Complicado. Os jogadores do Vasco, eles vão tirar a bola da área tomando sufoco, eles chutam a bola um em cima do outro. É uma coisa assim que você pensa que eles nunca treinaram junto. Quem nunca tinha comandado eles na beira do campo nesse ano ainda, o Felipe, que é o Felipe Maestro, aquele que foi lateral esquerdo do Vasco, muitíssimo bom jogador. E o Vasco ainda está sem treinador. Uma coisa que, uma série de erros que vem do Vasco. O time dentro do campo muito ruim, oscila entre ser ruim e ser mais do que ruim. O Vasco não oscila em nada mais do que isso. É ruim e mais que ruim. O Operário estava perdendo o primeiro tempo de 1-0. O Nuno Ferreira, um português que tem no Vasco, fez um golaço. É bom jogador. O Coutinho até hoje não jogou. A grande verdade é essa. Se eu fosse amigo do Coutinho, eu daria um conselho pra ele assim, ou tomando uma gelada, ou na resenha eu e ele, fala: velho, você não acha na hora de dar uma segurada não? Porque tá de vidro, qualquer coisa quebra, e o Vasco espera tanto dele, eu não sei como. Tem um comentarista no Rio de Janeiro que chama Lucas Pedrosa, que cobre o Vasco. Eu não sei onde Lucas Pedrosa vê o que ele fala do Vasco. Eu procuro e não vejo, eu sou vascaíno. Eu procuro e não vejo. Eu tenho que passar pro torcedor, através da tela, o que eu, como profissional, vejo, não como coração de vascaíno. É um time fraco fisicamente, é um time fraco tecnicamente, um time que não tem variações de jogadas, um time que não tem um jogador que você fala: esse aqui, quando pega a bola, eu boto fé. É muito difícil torcer pro Vasco esperando alguma partida extraordinária. É difícil você torcer pro Vasco sabendo que ele vai ganhar um jogo com facilidade, mesmo sendo contra o Operário. O Vasco ontem deu sorte em empatar o jogo. O Vasco deu sorte em empatar o jogo. Por quê? O Operário a todo tempo foi melhor do que o Vasco no jogo. A todo tempo o Operário foi soberano no jogo. Teve pênalti validado, depois invalidado. O Operário deu um calor no Vasco que obrigou toda hora o goleiro do Vasco a ser melhor em campo. Eu, sinceramente, eu não sei como o Vasco conseguiu empatar com o Flamengo. Te juro, Marcelo. Não sei como o Vasco conseguiu empatar com o Flamengo. Por isso o Léo Jardim, que é o goleiro do Vasco, pega a seleção brasileira. Porque quando o time é ruim, o goleiro sobressai. E o goleiro sobressaindo, quem não é visto, não é lembrado, ele vai chamar a atenção de todos.
O time do Vasco é muito ruim. O Vasco, eu insisto em falar, desde a estreia do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai brigar para não cair, juntamente com o Santos, que ontem empatou com o CRB, e também é uma barca ruim e contratou um auxiliar para ser seu treinador. O Santos também é tão ruim quanto o Vasco, por isso o bicho tá pegando lá. O Santos empatou com o CRB ontem em casa e a torcida invadiu de novo, ou seja, tá um furdunço no Santos. E salve-se quem puder, Marcelo, é muito time ruim para pouca vaga para quem vai descer. E aí dá saudade daqueles jogadores de antigamente, não é? Ave Maria, E nem hoje fale estão dando um nisso. chute, estão ganhando 1 milhão, não é? 1 milhão, 700 mil e por aí vai, não é? Fácil Porque- ganhar dinheiro, tá difícil jogar futebol. Tá difícil. Agora dinheiro tá bom demais, é o salário. Muito Hoje tem jogador São ruim. Paulo e Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, Briga de tricolores. É verdade. Jogão, jogo aqui. Jogo bom, Marcelo. Verdade. Fortaleza não tem feito uma boa temporada, a gente tem falado isso com constância aqui, mas é o São Paulo procurando uma reabilitação, procurando uma afirmação, depois de um jogo que fez contra o CSA. Tomara que o São Paulo faça jus ao mando de campo. O São Paulo, gigantesco no país, o clube mais vencedor do país, pega um time que tem oscilado bastante, que é o Fortaleza. Tendência de bom jogo, Marcelo. É isso aí. Final de programa, sextou, meu filho. Se depender de mim, sextou desse jeito. É isso aí. Tomara, Marcelo, que estejamos aqui na segunda-feira, com fé e permissão de Deus, para falarmos do final de semana esportivo, dos resultados e comentar para você, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI, os melhores resultados e os melhores jogos. Um grande abraço, bom final de semana. É isso aí. Segunda-feira, com fé em Deus, estamos de volta aqui, trazendo tudo com relação aos campeonatos regionais, né? E também o Brasileirão. A todos um abraço. Fiquem ligados.